Olá, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser sobre o sistema cardiovascular, né? Então, a gente já consegue ver por essa imagem que esse sistema, ele vai abranger tanto o coração quanto os vasos, né? Ou seja, as artérias, veias e os capilares. Então, qual que é a função desse sistema, né, é justamente funcionar como uma bomba, né, impulsionando o sangue. Porque o sangue ele vai levar as células, vai levar o oxigênio, transportar nutrientes, hormônios e também vai transportar as excretas, ou seja, aquilo que precisa ser eliminado do nosso corpo. Por exemplo, o gás carbônico, né? Então a gente vê aqui, o coração, ele vai ter em torno aí de 300 gramas, né, o peso de um coração de um adulto, que vai variar, né, com a idade, com a estrutura daquela pessoa, com as doenças que ela vai ter, então ele pode ter aumentado ou até diminuído conforme as patologias que a pessoa tiver ao longo da vida, tá? Então, o coração, ele é um órgão muscular oco que apresenta 4 cavidades. A gente vai ver aqui então nessa imagem as 4 cavidades. Então, tem o átrio direito, ventrículo direito, o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A comunicação que ocorre é da seguinte maneira: o átrio direito vai ter comunicação com o ventrículo direito e o átrio esquerdo vai ter comunicação com o ventrículo esquerdo, né? A gente vê que entre o átrio e o ventrículo existe uma estrutura que a gente chama de válvulas. Então, aqui tem a válvula tricúspide do lado direito e a válvula bicúspide ou mitral do lado esquerdo. O que essas válvulas fazem? Elas impedem que o sangue, quando sai do átrio e vem para o ventrículo, ela retorne para o átrio. Então, ela fecha. O sangue está aqui no átrio. Vai ocorrer essa movimentação do sangue para o ventrículo direito, essa válvula aqui, então, vai fechar e impedir que esse sangue retorne, ok? Então, aqui a gente consegue ver essas válvulas de cima. Por que é tricúspide? Porque ela tem 3 lâminas, né, que se fecham. E bicúspide, porque tem 2. Embora a gente utilize muito o nome mitral, tá? O bicúspide, por mais que fique mais simples, né, mais claro, para a gente até entender como é essa estrutura, muitas vezes é utilizado o nome mitral. Então, o coração ele é formado por 3 camadas, mas ele vai ter também um saco que vai envolver, que é o pericárdio. Então, o pericárdio, que é uma camada, né, uma membrana serosa, é um tipo de tecido conjuntivo que existe no nosso corpo e ele vai envolver externamente o coração. Mas quando a gente olha a estrutura do coração, a gente vai ver que tem essas 3 camadas. O endocárdio, que é a camada mais interna, então endo de dentro, né? Ela é uma camada lisa que permite que o sangue ele consiga justamente se movimentar, né, com facilidade. Existe, então, o miocárdio, que é a camada muscular, né, do coração. Ele é uma mistura de músculo esquelético com musculatura lisa, lembra? Que a gente viu lá no começo, né, os tipos de tecido. Então, ele tem essa característica porque ele precisa da força de contração, né, para justamente ter esse impulso do sangue para todo o corpo,
mas ele funciona de forma autônoma, ou seja, ele funciona sem ter um comando externo. Então, por isso que a gente chama de músculo misto, né? E o epicárdio é uma pequena membrana que tem aqui ao redor do coração, a gente chama de epicárdio. E envolvendo tudo isso, tem o pericárdio, que é essa bolsa fibrosa que vai envolver todo o coração. Então, entre o pericárdio e o epicárdio, existe um líquido pericárdio, que é em torno aí de uns 20 ml, que ele vai fazer o quê? Ele tem a função de lubrificar, né? Então, o coração, por ele se movimentar, como ele está numa bolsa de líquido, ele vai ter um movimento deslizando, né, com maior facilidade. Se ele não tivesse esse líquido, essa proteção, ia ter um atrito, né, ia ranger, então, a parede do coração aí com a caixa torácica. Então, esse saco pericárdio, ele tem essa função. E vocês vão ver também lá em clínica médica que existe aí algumas patologias, né, que está envolvendo justamente o pericárdio, essas musculaturas, né, que a gente está vendo aqui, né, endocárdio, miocárdio e o epicárdio, tá? Além de outras patologias que acabam ocorrendo nas válvulas. Então, na parte de cardiologia, existem muitas doenças que estão acarretadas a cada parte do coração. Então, por isso é importante a gente entender a anatomia e a fisiologia do coração. Então, o coração, ele vai também precisar de uma nutrição e oxigenação. E isso é feita pelas artérias coronarianas, que são ramos da artéria aorta. Então, a gente vê aqui em vermelho, né, esses ramos saindo da artéria aorta, tá? Então, ao lado sempre vai ter o sistema venoso acompanhando o sistema arterial, porque vai ter que retornar esse sangue para o coração, né? Então, essas veias sempre vão estar acompanhando as artérias. Então, a gente vê aqui vários ramos que vão percorrendo por todo o coração, tá? E por que que é coronário? Porque a gente vê aqui que ele tem uma região como se fosse uma coroa, né, em volta do coração, tá? Que ela tem um calibre maior, esses vasos. Então, até fica mais fácil para a gente lembrar lá, quando for pensar na artéria coronária, lembra da coroa, até para a gente conseguir visualizar aqui o coração. E o coração, ele vai realizar dois movimentos, que é a sístole, que é a contração do músculo do coração, e a diástole, que é o relaxamento desse músculo. Então, enquanto os dois átrios eles estão em sístole, os dois ventrículos eles estão em diástoles. E depois esses movimentos invertem, ou seja, tem aquele movimento que a gente conhece de um estar contraindo, o outro está relaxando, e assim vai acontecendo o, o movimento cardíaco. Então, na sístole tem a contração e na diástole tem o relaxamento e o sangue ele vai para essas câmaras, para o ventrículo, por exemplo. Então, aqui a gente vai ver que o coração, ele vai, então, ocorrendo esse movimento de forma muito harmoniosa e muito controle. Então, vem aqui todo o sangue, né, que vem lá do coração pela veia cava superior e veia cava inferior, tá? Chega aqui no átrio
direito e depois ele contrai e vai então para o ventrículo direito. Aqui a válvula tricúspide fechando para que impeça esse retorno para o átrio. Saindo do ventrículo direito, ele vai passar pela válvula pulmonar e pela artéria pulmonar, chegando lá no coração, no pulmão, desculpe, no pulmão para ocorrer a hematose. Ocorre a hematose, né? Então, essa troca gasosa de gás carbônico por oxigênio e o sangue oxigenado, ele vai retornar pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo e vem, então, para o ventrículo esquerdo, porque é uma região onde vai ter maior força muscular para ser bombeado o sangue lá pela válvula aórtica e vai sair pela aorta, tá? Que vai então mandar esse sangue para todo o corpo, ok? Então esse é o processo da, da circulação, né? Que a gente vai ver então mais detalhes da circulação sanguínea, né? Então a gente vê todo esse processo, ele está aqui descrito, tá, pessoal? Que a gente viu lá no vídeo. Então, quando vem lá da veia cava superior, normalmente esse sangue ele vem da cabeça, dos braços e do tórax, tá? E quando vem da veia cava inferior, ele vem então justamente dos membros inferiores, né, das pernas, bacia e o abdômen, ok? E eles se unem lá no átrio direito. Do átrio direito passa para o ventrículo esquerdo, porque o átrio direito ele vai fazer o quê? Uma sístole. E aí passa para o ventrículo direito vai então sofrer também uma sístole e empurra esse sangue lá para os pulmões, passando pelas artérias pulmonares. Lembrando aqui, gente, que as artérias pulmonares são as únicas artérias do corpo que vai transportar sangue venoso, tá? Porque a artéria, a gente vai ver algumas características da parede da artéria, e uma delas é a elasticidade, então vai permitir que o sangue ele flua com maior facilidade lá até o pulmão. Chegando no pulmão, então ocorre a hematose, e aí o sangue ele vai deixar os pulmões, né, a gente chama de sangue arterial porque ele já está com bastante oxigênio, ele deixa os pulmões pelas veias pulmonares, que também são as únicas veias do corpo que transportam o sangue arterial, tá? E aí vai desembocar no átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai fazer uma sístole, empurra esse sangue para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo vai fazer uma sístole e mandando esse sangue lá pela aorta que vai distribuir, né, vai começar a ramificar até todas as células do nosso corpo. Então, a gente até tem uma classificação que a gente chama de pequena circulação e grande circulação. Pequena circulação é justamente esse caminho do coração para o pulmão, para ocorrer a hematose, e do pulmão retorna para o coração. A gente vê ali que o coração ele está entre os pulmões, né? E ele vai ser um caminho curto, tá ok? Então, por isso a gente chama de pequena circulação. Agora, quando esse sangue já oxigenado, esse sangue arterial, que a gente chama, ele sai do coração e ele vai para todo o corpo, né? Levar esse oxigênio, remover o gás carbônico para voltar para o coração, ele já faz um caminho maior, né? Então, ele vai ter que chegar a todas as extremidades, chegar a todas as células e recolher então esse gás carbônico e deixar o oxigênio para retornar. Então a gente chama de grande circulação, ok?